Olá, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma mensagem muito interessante. Aliás, não é uma, são várias mensagens que um ser muito elevado chamado Sibelius veio nos dar. E ele, gente, ele viveu em tempos remotos aqui no planeta, no continente de Mu. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, aonde eu gosto de desejar a todos vocês muita paz, muita saúde, muita alegria, harmonia e principalmente, pessoal, muita esperança, porque o mundo de regeneração, ele já está aí, batendo as nossas portas. E, como sempre, eu continuo, aliás, eu não, né? A espiritualidade nos pede que continuemos todos a orar, gente, orar, pedindo pela paz no planeta, pela suavização na operação de despertamento físico, pela operação aí de rescaldo aos filhos de Tomé e também, gente, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estações da discórdia e que por isso elas estão com uma quantidade muito grande de energia deletéria residual que sobrou quando houve o desmonte dessa nefasta rede aí deletéria, tá? Então vamos orar pedindo para que essa energia possa ser totalmente transmutada em energia boa, energia positiva, tá bom? Talvez vocês vão ouvir hoje, gente, os barulhos aí de martelo, tal, que para variar estamos com outra reforma, né? Primeiro era no vizinho aqui, agora é no vizinho aqui, ó. Mas enfim, vocês me desculpem então, porque barulho de obra é complicado, né? Mas vamos lá, gente. Olhem, a mensagem de hoje, pessoal, ela é muito, muito rica em conteúdo e nos fala sobre questões muito importantes, como, por exemplo, as fake news emitidas aí pelos seres trevosos. Fala também sobre a importância de Javé para a nossa evolução e fala também sobre a onda de autismo que nós teremos aí futuramente, tá bom? Bem interessantes esses assuntos, mas vamos lá. A entidade então começou falando o seguinte, ela já entrou, chegou chegando, falou assim: hoje temos a impressão de que estamos em um grande forno com altas temperaturas e o ar pesado, quente e tenso, que nos deixa apreensivos, temerosos e cansados. Este é o efeito da psicosfera em que todos vocês estão vivendo. E aí, alguém por aí se sente assim, desse jeito? Apreensivo, temeroso, tenso, cansado? Eu acho que está todo mundo desse jeito, né? Então a entidade explicou o motivo disso, tá? Mas não é para a gente ter medo, tá? Não é para ter medo. Esse ar pesado e sufocante, repleto de más notícias e ameaças de catástrofes que se seguem umas às outras sem cessar, elas são feitas justamente para atemorizar vocês e abaixar o
padrão de pensamentos, tá? Então, agora, por exemplo, recentemente tivemos a história do asteroide, que ia se chocar com a Terra, que estava vindo na nossa direção. Mais para trás teve o negócio da fenda no Atlântico, que ia abrir, ia todo mundo morrer. E cada hora é uma notícia dessas catastrófica que nos é dada, e é difícil, convenhamos, a gente assistir a uma coisa dessas e não se impactar, não ficar lá no fundo com um medinho, mas é justamente o que os trevosos querem. Por quê? Porque eles se alimentam, gente, do nosso medo, eles se alimentam da nossa ansiedade. E olhem só que interessante que a entidade vai nos dizer. Ela falou o seguinte, que tudo isso, todas essas fake news que são lançadas aí sem cessar para nos atemorizar, que elas também têm um lado positivo. Vocês acreditam? Porque eu fiquei meio assim, quando ele falou, eu pensei, uai, mas lado positivo aonde, né? E ele explicou. Ele falou assim, estas notícias péssimas, elas na verdade acabam estimulando as pessoas a orarem. Dessa forma, os trevosos, mesmo sem querer, estão estimulando o bem. Olha que interessante. E através das pessoas que começam a orar, porque ficam com receio dessas coisas acontecerem, acaba havendo um grande fortalecimento, gente, da egrégora do bem no planeta, através dos pedidos e súplicas de proteção. E é como sempre a espiritualidade diz, o mal, mesmo sem o querer, trabalha para a luz. É lindo isso, né? É bem profundo, gente. Se a gente for parar para pensar, é muito interessante essa questão. E ele continuou, falou assim, e os trevosos que insuflam essas notícias aos encarnados, que são seus servos, porque nós temos, infelizmente, encarnados trevosos, eles vão saber disso, de que eles estão mesmo não querendo, trabalhando para a luz, eles vão ficar sabendo disso, por incrível que pareça, através das comunicações por vídeo que eu e outros médiuns fazemos por aí, tá? Então, ele falou assim, ó, minha filha, tudo contribui para o bem, né? E aí, gente, prestem atenção agora ao que essa iluminada entidade vai dizer. Ao mal somente é concedido o poder justo para provocar a evolução aos demais seres. O mal não age à vontade, como muitos pensam, mas ele é limitado por Jesus e por Deus Pai, na medida do necessário, para que provoque as reflexões evolutivas nos seres que são atingidos, ou seja, somente são atingidos os seres que necessitam fazer essas reflexões. Certo, pessoal? O negócio é profundo, tá? É profundo. Ou seja, o mal, ele não fica aí a lá vão ter como a gente acha que fica. Não, o mal, ele fica até o ponto necessário para que ele provoque nos demais seres reflexões que vão levá-los a um progresso dentro da trajetória moral de cada um. É muito bacana isso, né? E ele continuou explicando, ele falou, olha, nós frisamos bem esse conceito porque muitos estão se perguntando por que é, por exemplo, que Javé recebeu essa chance? Por que é que foi-lhe conferido esse poder todo que ele teve e infelizmente ainda tem aqui no planeta, tá? Então olha só, gente, que interessante que a entidade nos conta, falou assim, Javé não o sabe,
mas ele provocou um aceleramento muito grande na evolução dos seres humanos. Olha que coisa interessante. Porque, como experimento que nós somos, que eu já contei isso para vocês, com a emoção crescendo junto com a razão, essa evolução ela foi muito mais rápida do que nos demais orbes. Maravilhoso isso, né? Porque realmente nós somos um experimento que foi concebido para quê? Para que a evolução dos seres possa ocorrer de forma mais rápida, sem sofrimento, sem tanto sofrimento, né? E agora, ele falou assim, nós continuaremos a observar vocês no mundo de regeneração, mas acreditamos que agora vocês irão mais rápido ainda, devido ao burilamento que vocês já têm no campo emocional. Boas notícias, né? E continuou ele, falou assim, e o pobre Javé desperdiçou esta preciosa chance de se encarnar num planeta como este e receber este DNA tão maravilhoso. Uma pena, pois isso foi uma escolha dele, né? Ele ficou lá tentando até obter esse DNA, mas isso é impossível de acontecer se você não se encarnar aqui no planeta Terra, tá? Isso foi o que a entidade explicou, né? E aí eu perguntei se esse experimento, que nós somos objeto, se ele seria também, se ele vai ser implantado também em Quiron, já que a maioria dos trevosos daqui vão para esse planeta. Quiron, você sabe que eu já contei, né? É aquele planeta que até o Chico, nosso queridíssimo Chico Xavier, se referiu a ele, que Quiron vai ser o herdeiro aqui da Terra, assim como nós somos os herdeiros de Capela, Quiron será o nosso herdeiro, ou seja, a maior parte dos trevosos, dos exilados aqui da Terra, irão para Quiron. Não vai ser só para Quiron, mas a maioria vai para Quiron, né? Então, assim, muito, muito interessante essa questão, tá? E eu perguntei isso para a entidade, né? Falei, olha, se for permitido a gente saber, é claro, né? E a entidade falou assim, boa pergunta, minha filha. Esse experimento está sendo cada vez mais aprimorado pelo Cristo amado, até que seja definitivamente exportado para todo o universo. Então, Quiron, o planeta herdeiro da Terra, gerenciado também pelo Cristo amado, também vai receber esse DNA, ainda mais aprimorado do que o nosso. Boa notícia, né, gente? Muito, muito bom. E eles continuaram, o ser continuou falando, né? Dando essa aula, né? Disse assim: muitos seres vão fazer fila para se encarnarem em Quiron e também aqui na Terra, respeitado, é claro, o seu grau evolutivo. Desculpem. Nas primeiras encarnações, esses seres vão sentir alguma dificuldade em se adaptarem ao padrão emotivo dos demais habitantes. Daí a grande quantidade de autistas que nascerão aqui na Terra. Olha, gente, isso é uma informação muito importante. Eu vou até repetir porque eu fiquei impactada quando a entidade nos contou sobre isso, né? Então, o que ele disse? Vou até repetir porque eu acho muito importante essa mensagem. Ele disse que muitos seres vão querer se encarnar tanto em Quiron como aqui na Terra.
dependendo, é claro, do grau evolutivo desses seres. Os mais evoluídos virão se encarnar aqui na Terra, os menos evoluídos vão para Quiron. E o que vai acontecer? O pessoal que chega aqui na Terra, que vai se encarnar entre nós, que são seres muito evoluídos, gente, não é que eles não são, eles são muito evoluídos, muito inteligentes, têm bom coração, mas eles não têm essa vertente emocional desenvolvida. Então, nas primeiras encarnações, eles vão sentir essa dificuldade em se adaptarem ao padrão emotivo aqui que nós temos aqui na nossa humanidade. Daí, por isso, a grande quantidade de autistas que nascerão aqui no planeta Terra em futuro não muito distante, tá? Mas vejam bem, os autistas que vão nascer, eles não vão ser esses autistas com dificuldades assim básicas de locomoção, que nós temos muitos casos hoje, porque hoje em dia, na verdade, não se sabe ainda tudo sobre o autismo, né? O pessoal vai jogando tudo dentro de uma caixinha só. Então, o que agora eles já estão descobrindo é que o autismo ele tem diversas gradações, tá? Ele tem um diapasão aí de gradações aonde que o ser pode se encaixar. Então, nós temos autistas que têm dificuldade, por exemplo, com processos orgânicos, tipo ir ao banheiro, essas coisas assim. Então, esse tipo de autista não vai nascer aqui na Terra, não. Eles vão ser autistas alegres, vão ser muito inteligentes e vocacionados para o bem comum. Aliás, gente, quem já tinha falado dessa questão dos autistas há anos atrás, inclusive, sabe quem era? O nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco. Eu já tive a honra, o prazer de assistir aí palestras dele, aonde ele comentou que no futuro nós teríamos uma quantidade grande de autistas. Só que na época, pelo menos para nós, público, ele não explicou o motivo disso. Eu fiquei muito intrigada com aquela informação. Falei, mas gente, se a gente vai estar no mundo de regeneração, como assim vai nascer autistas? Mas agora, com a explicação da entidade, ficou tudo claro, né? Espero que para vocês também. E a entidade continuou explicando. Ela falou, olha, inteligentes que são esses seres e elevados moralmente, eles vão aprender muito rápido a lidar com esse lado emocional. E terão em vocês, em nós, humanidade, queridos professores, a lhes ensinar com carinho como navegarem nesse mar de emoções que vocês têm aí no planeta. E aí ele continuou, falou assim, aqui no país de você, do teu país, meu, né, que Brasil, nem se fala, porque vocês são emotivos, alegres, festeiros e brincalhões. E muito vocês terão a ensinar a esses seres, a esses queridos irmãos, com a vossa doçura, carinho e alegria naturais. E esses seres, em contrapartida, trarão excelentes ideias e raciocínios geniais para resolver muitas das questões que hoje vocês têm pendentes na vossa ciência. Então, o que eu entendi que vai ser uma troca, entendeu? Nós vamos ensinar a emoção para eles, como que funciona, o negócio da brincadeira, e eles vão nos trazer conhecimentos, tecnologias e coisas maravilhosas, gente. Então, vai ser muito, muito lindo, vai ser muito bom para todo mundo. Como, aliás, são os projetos, né? E as obras que são projetadas
pela luz, né? E ainda tem mais, eles vão nos ajudar com seu alto grau de evolução a nos mantermos na linha do bem, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dê seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e se você não for inscrito, nos dê o prazer da sua inscrição. Torne-se um agente da luz e ajude a disseminar essas mensagens maravilhosas da boa nova do mundo de regeneração. E aí, pessoal, eu pensei assim, meu Deus, eu adorei saber disso tudo e compreender, consegui compreender a mensagem que o Divaldo deu há anos atrás e eu agradeci realmente, né, a essa entidade maravilhosa por todo esse conhecimento que ela estava nos passando, né? Fiquei pensando, mas que aula, né, gente? É um professor melhor que o outro que vem aqui, viu? E eles com aquela humildade de sempre, né? Ele já respondeu, ele falou, não é de quê, nós estamos aqui para isso. E muito nos alegra essa curiosidade sadia em conhecer a obra divina. E aí, então, eu perguntei com quem é que eu estava tendo a honra de conversar e obter todos esses conhecimentos maravilhosos. E aí, preste atenção, o que ele vai falar? Ele disse assim, falas com Sibérios, ser estelar que vos acompanha há muito tempo. E eu vivi aqui em tempos imemoriais, na terra de Mu, também afundada nas águas do que hoje vocês chamam de Oceano Pacífico. Olha só, gente, então, a tal terra de Mu, continente de Mu, que a gente ouve, realmente existiu. Existiu e tá aí o ser que viveu ali, que hoje tá, nossa, muitíssimo elevado, né? E antes que eu perguntasse, ele já falou, olha, não se preocupe, que mais para frente, quando houver a devida autorização para tal, nós contaremos um pouco da história desses continentes perdidos e seus incríveis habitantes. Mas por enquanto, vamos nos concentrar na transição planetária, fenômeno extraordinário pelo qual vocês estão passando. Aí ele falou assim, a um determinado tempo, após o meu processo evolutivo, eu decidi tornar-me protetor deste lindo planeta, ao invés de seguir rumo a outros orbes mais elevados. O Will, por exemplo, o Will é o nosso coordenador pleiadiano, né? E ele fez uma referência ao Will. Ele falou assim, o Will, por exemplo, decidiu seguir para as Pleiades, mas eu quis ficar aqui. E agora eu me sinto feliz ao ver que vocês estão chegando ao patamar de mundo de regeneração. Ai, gente, é lindo demais, né? E ele falou assim, será maravilhoso auxiliar vocês a implantar esse mundo de regeneração com novas e elevadas instituições que realmente funcionem para o bem de todos. Vocês serão apresentados a seus irmãos estelares mais velhos que muito vos amam e desejam a vossa evolução e paz. Enfim, são notícias alvissareiras para todos nós. Assim como agora está a trovejar, que quando eu estava recebendo a psicografia, estava começando uma chuva e estava assim, vários trovões e relâmpagos, né? E a entidade aproveitou e falou, olha, assim como agora está a trovejar,
e o ar na sequência vai ficar puro e os miasmas transmutados em energias benignas, a transição transformará a psicosfera de vocês de um forno abafado para um clima fresco de montanha. Ai, que legal! E aí eu perguntei para ele se eu tinha captado o nome dele corretamente, se ele poderia me repetir o nome dele, porque quando ele passou o nome eu fiquei um pouco insegura. Aí ele respondeu assim, falou, pode sim considerar meu nome como Sibérius, porque está bem próximo. É que você, aí me explicou, falou, você fica aflita para captar tudo corretamente e essa aflição atrapalha um pouco o processo. Tenta ficar mais relaxada que os nomes virão naturalmente. E aí eu fiquei meio assim, né? Falei, poxa, acho que eu não estou captando direito as coisas, mas a gente é transparente para eles, completamente transparente. E ele já viu que eu fiquei um pouco assim, ele falou, não, de qualquer forma, eu digo para você que você capta muito bem as nossas ideias, com bem pouca interferência egóica nas mensagens. Aí eu fiquei aliviada, né? Falei, então tá tudo indo bem. Daí ele falou assim, continue assim, trabalhando bastante, pois a hora é essa. Tudo se aproxima velozmente. Quanto mais nós conseguirmos executar, melhor será, mas sem correrias ou aflições. Você entende? E aí, a entidade me deu uma dica muito interessante e eu gostaria, inclusive, de compartilhar com vocês, porque eu acho que ela pode ser, assim, muito útil, não só para mim, mas para vocês também. O que a entidade me falou? O que o Sibéris me falou? Ele disse assim, olha, minha filha, ordene as tarefas por prioridade, as de encarnada, inclusive, e as da missão. E você vai executando essas tarefas uma por uma, mas com calma e capricho, tá? Sem ansiedade, só que sem parar, tá? Você vai fazendo com tranquilidade, uma por uma. E terminou uma, você começa outra. E quando você assustar, você estará com a maior parte das suas tarefas cumpridas. E eu realmente achei muito interessante essa dica, porque às vezes a gente fica com um monte de coisa na nossa cabeça, né? Eu preciso fazer isso, preciso... Aí você entra num processo assim de ansiedade que você fica se sentindo atormentado com aquilo tudo. Então, realmente funciona porque eu fiz e dá certo. Você pega um papel, anota tudo que te vem à cabeça. Eu preciso fazer isso, preciso fazer... Lista tudo, lista tudo. Depois que você listou, você dá uma analisada e você veja o que é que tem prioridade, o que precisa ser feito em primeiro lugar, em segundo, em terceiro. E aí você vai colocando os numerozinhos do lado, tá? Aí você vai ter a sequência numérica, né? Decrescente, no caso, né? Da ordem de prioridade que você precisa dar às suas tarefas. Aí é tranquilo, vai fazendo, você começa pela tarefa número 1, pá, terminou, você risca, vai para número 2, com calma, tranquilidade e com capricho, tá bom? Então, funcionou para mim e fica a dica aí, se alguém quiser usar essa técnica, eu digo que funciona, viu? Então, eu agradeci muito a presença do Sibérius e fiquei ali sentindo uma energia muito amorosa e de grande incentivo que me deixou muito animada. E eu fiquei assim muito feliz, eu estava muito contente e aí eu quis oferecer para ele um coraçãozinho bem vermelhinho, bem perfumado e repleto de ternura e gratidão por todos esses ensinamentos que ele havia nos repassado.
E fiquei assim emocionada na hora, assim, fiquei feliz, é uma energia assim muito terna, é muito gostoso. E aí ele respondeu, ele falou assim: tudo bem, minha filha, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui colaborando com esse lindo projeto. Eu fui contatado pelo Will. O Will, vocês sabem, é o nosso coordenador pleiadiano que cuida dos contatos estelares. Ou seja, preste atenção, essa entidade, o Sibelius, apesar de ter vivido aqui na Terra, ele é considerado extraterrestre. Olha que interessante, né? E talvez por ter vivido em tempos imemoriais, num continente que hoje nem existe, e a gente sabe que houveram civilizações diversas antes que o nosso Cristo iniciasse o projeto com a raça humana. Então, esses seres, necessariamente, eles não eram adâmicos, tá? Isso já é uma coisa que meio eles já deixaram transparecer, mas vamos aguardar, porque eu acho que eles vão sim um dia nos contar um pouco, pelo menos, da história desses continentes lendários, né? Tipo a Terra de Mu, continente da Hiperbórea, Atlântida, né? E por aí vai, né? Lemúria. Então, assim, é muito interessante. Eu não vejo a hora deles contarem isso para a gente, né? Mas eles já falaram, agora vocês têm que se concentrar na transição planetária. Depois a gente, com a devida autorização, nós vamos contar coisas para vocês, né? Então, fica aí, viu, pessoal? Vamos aguardar. E aí ele foi se despedindo, né? E falou assim: olha, eu fui contatado pelo Will, que é o nosso coordenador, que me avisou que você é curiosa e amorosa. E é verdade. Então, minha querida, eu vou indo, estou levando comigo um lindo coraçãozinho bem vermelhinho e perfumado, repleto de boas energias. E aí se despediu e foi embora. Ainda assinou uma mensagem assim: Sibelius da Terra de Mu. Olha só, hein? Então, eu gostei muito de saber disso tudo, espero que vocês também tenham gostado. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui deste canal. Até lá!